entregando nosso culto, nossa adoração. Irmãos, os avisos da semana, começamos com terça-feira, nós voltamos os encontros aí do terça-feira os homens, as mulheres, 7h30 aqui na igreja, tá? Então depois lá no grupo dos homens, das mulheres também vai ser a convocação lá para estar vindo aqui fazer parte desse momento aí da igreja, tá bom? Quarta-feira nosso culto normal às 7h30, venham, participe, será um momento de bênção. Quinta-feira, a Casa Ronald vai ser a equipe do pastor Tiago, que estará indo lá, então se preparem aí, quinta-feira. E também mais um aviso é que a irmã Cláudia está transmitindo que hoje vai ser um momento de entrega, quando tiver os dízimos e ofertas, vai ser um momento de você trazer a sua oferta de missões, mas vai ser estendido mais um domingo pela frente aí, tá bom? Para aqueles que, até o final do mês, aqueles que ainda não fizeram, né, ter oportunidade de estar podendo contribuir com essa obra, como a gente sempre ouve, né? Não podemos ficar fora dessa tão grande obra que o Senhor tem feito. Amém? Então, esses são os avisos, tá bom? Domingo que vem, nós temos uma programação especial, né? O Encontro das Famílias, mas o pastor Tiago vai estar passando aí todas as informações necessárias. Seria muito bom que toda a igreja, todos participassem, né? Que vai ser um momento agradável, né? E vai ser um momento para a glória do Senhor também. Irmãos, vamos fazer a nossa leitura de Salmos. Ficar em pé. De 89 a 96. Estarei lendo o ímpar e os irmãos, os pares. Salmo 119, de 89 a 96. Diz assim a palavra do Senhor: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está afirmada no céu. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao teu dispor. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Amém. Aqui no versículo 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada. Essa palavra é o Evangelho. Quando a gente vai aqui na referência, 1 Pedro 1,25, fala que é o Evangelho. A palavra do Senhor está firmada nos nossos corações. O Evangelho está firmado. E por isso que nós estamos aqui nessa noite, para prestarmos nossa adoração, nosso louvor ao nosso Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus e vamos falar com o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nesta noite, Pai, que nesse momento, ao lermos a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra está firmada, Senhor, sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre nossas vidas, Pai, que é o Evangelho. Pai, muito obrigado por esse tão grande privilégio, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor foi e nos resgatou a cada um de nós, Pai. Glórias ao Teu nome. Pai, que nesta noite, Pai, nesse lugar, venha mais uma vez Teu Santo Espírito a agir na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos, daqueles que estão nos ouvindo, Senhor.
para que, mais uma vez, Senhor, sejamos transformados pelo poder do Evangelho. E assim, Senhor, vivamos de forma, Pai, que venha glorificar e exaltar o Teu nome, por onde estivermos, por onde passarmos, o Teu nome seja honrado, glorificado e exaltado, Pai. Receba, Pai, de cada um de nós, nesta noite, Senhor, o nosso louvor, nossa adoração, o nosso culto, que só o Senhor é devido, Pai. Pai, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Use cada momento desta noite, Senhor, para que o Teu Santo Espírito haja poderosamente na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Nós oramos, Senhor, na certeza que o Senhor está nos ouvindo e na certeza que o Senhor tem todo o poder. E nós fazemos isso não porque merecemos, mas é nos méritos do Senhor Jesus Cristo que vivo está. Nós oramos em nome dele. Amém e amém. Vamos adorar e louvar o nome do Senhor? desejo do nosso coração seja somente louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus, amém? Nesse momento, convido você a abrir seu coração e estar com o seu ouvido sensível ao que o Espírito Santo tem para falar durante essa noite. Amém, igreja?
Pode assentar, irmãos. Nesse momento nós vamos estar lendo Malaquias 3:10, porque nós teremos o privilégio, como recebemos esse convite, vem como está diante do Pai. O Senhor também pede de nós, e nós entregamos também a Ele. E a palavra do Senhor aqui em Malaquias 3:10 vai falar assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhe abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Traga todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. É um convite também que o Senhor faz a cada um de nós. E nós temos o privilégio ainda de, nesta noite, estarmos participando, né, da campanha de missões, podendo trazer a nossa oferta de missões e fazer desse momento, né, mais uma entrega, né, diante do Senhor, né, trazermos aqui, né, à frente, entregarmos aqui no gasofilácio nossa oferta de amor, nossos dízimos, que só Ele merece. Ele merece muito mais que isso, né? Nós sabemos, todos aqui sabem disso, né? E todos que estão nos ouvindo também sabem o quanto o Senhor merece tudo de nós. Então, nesse momento nós estaremos louvando ao Senhor e fazendo esse momento de entrega de dízimos e ofertas aqui na frente. Pé? Pronto. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu
Amém, irmãos? Oremos. Tu és, Pai, a fonte da vida, Pai. O Senhor Jesus é a nossa fonte da vida. E um dia o Senhor realmente nos escolheu, nos encontrou, nos resgatou. E aqui, esse é o momento, Pai, que nós estamos aqui, Senhor, prestando esse culto, adoração ao Senhor. Na certeza que o Senhor está vivo, Senhor Jesus. Está aqui. E como somos gratos, Pai, por tão grande amor, tão graça que o Senhor derramou sobre cada um de nós. Que privilégio, Pai. E nesta hora, Pai, que a tua igreja mais uma vez traz os dízimos, ofertas aqui, Senhor, à frente. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor, Pai, porque é o Senhor que tem sustentado essa tua igreja, Pai. Mas muito mais, Senhor, o Senhor tem sustentado as nossas vidas dia após dia, Senhor. Apesar de tantas coisas que nos sobrevêm, Senhor, o Senhor é fiel à sua palavra e tem sustentado a cada dia. Então, toda honra, toda glória, todo louvor somente ao Senhor, Pai. Muito obrigado por esse momento. E continue, Senhor, a trabalhar nas nossas vidas para que cada vez mais e mais sejamos desejosos, Senhor, de obedecer a tua palavra, Senhor, e confiar nas tuas promessas e viver uma vida de santidade por onde passarmos, seja glorificado e exaltado somente o teu nome. Continue, Senhor, agindo poderosamente nas nossas vidas nessa noite e em todo momento. Pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Chamar a irmã Nícia aqui para nós fazermos os sorteios e hoje as suas chances aumentaram, né? Suas chances aumentaram porque tem menos pessoas. Ai, ai. Cláudia está com as anotações aí? Vai sortear os pés e as massagens hoje ou vai? Hã? 3 pé e mão, né? 3 pé e mão e 3 massagens. Vamos começar por esses que não existe o item aí, ó. Então, ó, os 3 primeiros, 3 pé e mão. Se você for homem, aí você dá o pé aí para sua mãe, para sua esposa, né? Tá bom? Então, o primeiro pé e mão com a irmã, depois tem, a irmã não veio hoje, né, mas depois tem que procurar a irmã Rosana Sola, tá? 500. Número 500. A Joene ganhou o primeiro pé e mão. Pé e mão, viu, Joé? Os dois. Segundo pé e mão dos 3. Número 220. A Ana, né, no caso, né? Só fartava, né, Matheus? O terceiro pé e mão. 290. A Cleusa. Agora 3 massagens. Aí tem que procurar a irmã Maria Manzoni, tá bom? Aí procura ela para marcar lá. Número 60. Não? Então, vamos lá de novo. Vamos tentar sortear essa massagem. 300. A Rosângela. Pois procura Maria Manzoni, Rosângela. Tá bom? Segundo, o que é mesmo? Massagem, né? 520. Não? O 520 deveria ter vindo para o culto, mas não veio. Número 80. A Bia. Então depois procura a irmã Maria Manzoni lá. Agora é a última massagem que eu vou sortear? O quê? É Bia do Léo. Quantas massagens que era? 3. Ah, sim, né? Senão tudo hoje, né? Vai sair tudo massageado. 430. Não? $240. Essa turma não veio hoje no culto, hein, galera?
50. A Cláudia. Isso aí. Vamos lá? O que mais tem aí, Cláudia? Uma frigideira. 230. Não? Deixa eu ver. Vai falar alto seu número aí, carinha. E se eu falar aqui, vão achar que eu tô tungando. 340. Eita, ninguém vai ganhar essa frigideira, hein? Ninguém vai comer ovo hoje, hein? 590. Não? Eita lá, hein? Vou dar uma mexida melhor aqui. Mexe aí, irmã. Não vai derrubar, hein? 400. Não. Semana que vem nós vamos fazer por aproximação, tá? Que é de 10 em 10. 30. Hoje veio pouca gente, não tem os números. 170. Não? Alguém tem os... Mariane, parabéns. Viu? Vai comer ovo frito hoje. Pode ser bife também, tá? Eu falei ovo frito, mas é uma frigideira boa. Boa frigideira. Pode ser uma picanha, nada impede. Um bolo. Vai falar o sabor? Porque depois dá briga lá. Hein? Um bolo. Quem chegar primeiro escolhe o sabor. Quantos bolos tem? Então, 3 bolos, gente. Na hora de sair, quem chegar primeiro escolhe o sabor. Quem chegar por último fica com o que sobrou. Então, primeiro bolo. 360. Vamos fazer por aproximação. Alguém tem o 350? 370? Mas não dá, né? Aproximar. Um para menos. Primeiro um para menos, depois um para mais, para a gente agilizar. Porque meu sermão é longo hoje, hein? 420. 410. 430. Não? Ninguém quer comer bolo, hein? Não quer bolo, tá todo mundo de dieta. 440. Não, 430 não tinha, né? 450. Turma, hein? Pouco papel, hein? 20. sai na transmissão, viu? Achei que era o seu, que era o 20. Ninguém é o 20? 20? Depois você corre para escolher o sabor, hein? É o Heitor. O próximo bolo é esse aqui que caiu no chão, tá? Ai, meu Deus do céu. Mas caiu daqui de cima? Caiu daqui de cima? Caiu daqui? É o 620. 610. 630. Não? 320. 310. O João. Corre, hein? Que o João vai pegar o melhor, hein? João Batista. Ai, meu Deus do céu. 260. É o C? Carinho, hein? Mas fica aí, é no final que pega. É no final. É no final, hein? Você ganhou o bolo. Viu? Ô, João, você tava querendo o bolo? João. Ô, João, você tava querendo o bolo? Próximo aí, Cláudio. Um pão doce, uma rosca. 610. 600. Não? 620. Também não. Tô falando de 10 em 10 porque é assim, tá, irmãos? Não tem números picados. 650. 640. 660. Não. Gente. 600. 590. 610. Não tem, hein? Dá uma balançada no seu número aqui. Meu número tá pro canto, eu não vou saber o canto aqui, mulher. Põe bem na minha mira, que eu não vou olhar pro potinho. 180. 170. 190. A irmã Nena Augusta. O que é que ela ganhou? Uma rosca, né? Um pão doce. O que é? Pão caseiro. 2 pão caseiro? 2 pão caseiro, hein? Um e um, né? 570. A irmã Maria. Maria Rosa. Tem tanta Maria, né?
Ou peguei do lado e não peguei o seu? Ô, lá, hein? 490. Jussan. Próximo. Um tapete de crochê? 380. 380, não? 370? 390? Não? É um tapete só que tem? Primeiro, então, né? 200. 190. 210. Qual que é o seu número, nega? Brincadeira, né, gente? Eu sou amigo da verdade. Os pastores. Tito, capítulo 1. Os pastores têm que ser amigos da verdade. Tapete de crochê. 190. Já falei, né, aqui, 1.200. Hã? Já foi, né? Ganhou por aproximação, né? Oh, meu Deus. 410. 400? 420? Ah, difícil, hein? Será que era seu? 390. 380. 400. Você tá acabando os números aqui, não pega o seu, início. Quando eu for, você dá um... 270. 260. Já ganhou, né? 280. Olá, hein? Que dificuldade. Depois desses 2 tapetes, tem mais alguma coisa? Preciso pregar hoje, hein? Ô, louco, galera. É que meu sermão é longo, hein? Eu tô falando sério, hein? 350. 340. 360. É, então, hoje vai sobrar número. 670. 660. 680. Quando eu falar, você já fala 6, já, se for por aproximação, tá? Pra me ajudar. 630. 620. 640. Não? Tem que ser número baixinho? Tem 2 aqui, já vai sortear os 2 tapetes. Vai ser agora, em 550. Marcha ganhou um tapete. Ó, tá vendo? Vejo que és profeta. 100. Ó. Vai, não tinha ativado a profecia, gente. 2 tapetes, a Zica. Marcha e Zica. Eu não tinha ativado a profecia ainda. Arranjo de flor. Quantos? É um arranjo de suculenta. É baixo ou é alto, nega? É alto? Nossa. 560. 570. 550. 510. 500. 520. Vamos lá, hein? Vai acabar os números, hein? 10. Ó, Maria Augusta, hein? Ô, Maria Augusta, esses números altos aí você devia estar em pânico, hein? Que mais? Uma e uma, né? Uma semijóia, hein? Também quem chegar primeiro escolhe lá, né? De preferência. Tá fechadinho, não dá para escolher. 90. A Lívia. Um anel de noivado? Ai, tá enrolado, hein? 280. 270? 290? É o último, glória a Deus. 580. Mulher, hein? Deixei pro final, para dar emoção. Foi só para dar emoção. Você viu, né? Soltei uma profecia, dos 2 papel tava na minha mão, e no final, a irmã que tava na expectativa aí, viu? Agora vocês podem falar lá, ó, que... Opa! Não vem... Carmen, mulher. Tem mais 3 joias para semana que vem. E vocês podem ir embora falando assim, ó, Deus operou uns dons lá no pastor hoje. Brincadeira. Irmãos, crianças podem ir lá com a tia Sara. Irmãos, agora, falando sério, meu sermão é muito longo.
João capítulo 4. Eu vou tentar ser o mais breve e objetivo possível. Já fiz todas as... Vou até colocar o meu cronômetro aqui para tentar não estourar os 45 minutos. Só lembrando os irmãos, né? Que semana que vem, como os irmãos sabem, o nosso culto não será aqui na igreja. Então, além dos irmãos que estiverem assistindo pelo YouTube, você também ajuda a lembrar os demais irmãos, tá? Nós vamos ter o culto lá na chácara, lá no Jardim Juliana, na saída para o Copersucra ali, saída para Brotas, né? É isso, né? É Brotas ali, né? Sai, né? Isso. Então, quem ainda não deu o nome para mim, me procure e dê o nome, tá bom? Pastor, mas não posso ir o dia inteiro, só posso ir à tarde, vai à tarde, só posso ir de manhã, vai de manhã. O nosso culto será na parte da manhã. Então, nós vamos chegar, tomar um café e participar do culto. Então, nós já vamos estar por lá a partir das 8, Zica. A partir das 8 nós já estamos lá. Quem for chegando já vai participando no café, fica à vontade. Depois nós vamos ter o culto, depois o almoço e a tarde toda lá em comunhão vai ser uma bênção. Dê o nome para mim, tá bom? Não esqueça, eu preciso mais tardar quarta-feira. Eu sei que depois na quinta-feira alguém vai dar o nome, vai falar, pastor, ainda dá tempo, mas procura não deixar para quinta, tá? Tenta deixar até quarta, ou hoje ainda mesmo. Então vamos lá, João capítulo 4. Abra sua Bíblia, fica sentado, eu vou ler 30 versículos com vocês. João 4, do 1 ao 30, fica aí sentado, você está sentado, mas a postura do seu coração é reverente, eu sei. Eu vou ler com vocês João capítulo 4, versículos do 1 ao 30, o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Eu peço que você, depois da leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição do texto da palavra de Deus. Diz assim João 4. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco d'água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e este que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher lhe disse, agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura.
para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Vamos orar, Pai? Eu quero te pedir nesse instante, Senhor, que use a minha vida com sabedoria, com clareza, para que eu possa explicar a tua palavra com precisão e fidelidade aos meus irmãos. Pai, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo haja nos corações dos meus irmãos, para que eles possam compreender aquilo que a tua palavra nos ensina. Senhor, que quem quer que ouça essa mensagem, hoje ou no futuro, possa também ser tocado pelo Senhor e possa receber a transformação que vem de ti. Essa é a minha oração, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, então vamos lá. Como eu disse para vocês, o meu sermão é longo porque o texto que nós acabamos de ler é denso, é um texto bastante teologicamente rico. O texto que nós lemos começa com a seguinte informação, no versículo 1. A informação de que Jesus fez uma retirada estratégica da Judéia para a Galileia para evitar a oposição crescente por parte dos fariseus. O versículo 2 traz uma informação eclesiológica interessante, que eu quis fazer uma digressão aqui, tá? Ele diz que Jesus batizava, mas que ele fazia isso por meio dos seus discípulos. Eu só queria fazer um destaque pontual aqui, que Jesus continua operando nesse mundo hoje por meio dos seus discípulos. Então, nós, como discípulos de Jesus, somos os agentes por qual Jesus opera no mundo. Voltando a essa digressão, então, eu quero compartilhar com vocês o seguinte: nós temos que Jesus sai da Judéia e vai para a Galileia. E nesse caminho, ele passou por Samaria. E o que se segue, então, dos versículos 4 a 42, é talvez, como eu disse para os irmãos, uma das passagens teologicamente mais densas do Evangelho de João. E nós vamos ter que examinar ela em 2 sermões. Esse aqui, que vai do versículo 1 a 30, que eu quero tratar nele sobre a narrativa do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, que é o sermão que vai nos dar o contexto para o segundo sermão, que vai dos versículos 31 a 42, que os irmãos só vão ouvir em junho, né? Porque semana que vem nós temos lá o culto, lá eu não vou fazer a exposição do Evangelho de João, vou trazer uma mensagem sobre, vocês vão ficar sabendo quando forem lá, né? Surpresa. E no dia 24, nós não estaremos aqui em Jaú, nós vamos estar de viagem. Mas quando nós retornarmos, então, esse segundo sermão, que vai abordar o diálogo de Jesus com os discípulos a respeito da missão. Nesse sermão aqui, o que eu quero ver com vocês é como Jesus é capaz de transformar a vida das pessoas e transformar as pessoas em agente de transformação na vida de outros. Então, Jesus vem até alguém, Jesus transforma a vida desse alguém. E Jesus transforma essa pessoa num agente de transformação. É sobre isso o sermão de hoje. O versículo 4 nos começa dizendo que era-lhe necessário passar por Samaria. E essa frase que inicia a narrativa principal da passagem, e se nós pensarmos em termos geográficos, é bastante razoável imaginar que se eu estou indo do sul, que é a Judéia, para o norte, que é a Galileia, é óbvio que eu tenho que passar pelo que está no meio, que é a Samaria. Por exemplo, se eu dissesse que eu estou indo de Jaú para Bauru, é necessário passar por Pederneiras, não tem outro jeito. Só que, teologicamente, essa afirmação era-lhe necessário tem um peso muito maior. Eu já expliquei isso para os irmãos em outros sermões.
O que João está dizendo aqui para nós é que Deus tinha determinado fazer algo ali. Por isso Jesus precisava passar ali. Isso precisa nos fazer entender que a passagem de Jesus, essa necessidade dita por João no versículo 4, não foi ocasional, ela foi providencial. Deus tinha determinado fazer algo naquele lugar, com aquelas pessoas, portanto, era necessário que Jesus passasse ali naquela ocasião. Essa é a primeira aplicação que eu quero fazer com vocês, meus irmãos. O crente, ele não confia na sorte, e ele nem culpa o azar. O crente não acredita no acaso, ele nem celebra coincidências. O crente de verdade, ele confia na providência divina. Ele reconhece a providência e ele celebra ela, porque em tudo ele vê o agir de Deus. Irmãos, há inúmeras doutrinas importantes, fantásticas, mas se eu tivesse o poder de esclarecer na mente e no coração de vocês uma doutrina bíblica, certamente seria a doutrina da providência divina. Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo que a gente não entenda as coisas quando elas estão acontecendo, mesmo que a gente não compreenda cada detalhe que envolve as circunstâncias, mesmo assim a gente descansa no fato de que Deus está no controle de tudo. Ponha isso no seu coração. Coisas boas acontecem, Deus está no controle delas. Coisas ruins acontecem, Deus está no controle delas. Tudo acontece porque é a vontade de Deus. Aí João segue nos dando alguns detalhes geográficos bem precisos do local em que se deu essa passagem, né, no versículo 5. Ele diz que foi na cidade de Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a José, e que ali ficava o poço de Jacó. E ele também nos detalha as circunstâncias envolvidas no encontro de Jesus com a mulher que vai aparecer logo em seguida. Então, no versículo 6, diz que Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Tudo isso é importante, essas descrições que João está fazendo. Então, agora o versículo 7 diz que uma mulher chega para tirar água e Jesus diz para ela, me dê um pouco d'água. E é agora, então, que aparece a personagem principal dessa passagem. Eu coloquei aspas aqui, porque a gente sabe que o personagem principal é sempre Jesus, mas é claro que o diálogo de Jesus com essa mulher é precisamente o que nós queremos examinar. Uma observação que eu quero fazer aqui para vocês é que, em comparação com outros encontros descritos por João, esse aqui, de Jesus com a mulher, é o extremo oposto do anterior, Jesus com Nicodemos. Porque Nicodemos era homem, e ele era um fariseu, e ele era uma autoridade respeitada. Agora aparece uma mulher, ainda por cima ela é samaritana, e daqui a pouquinho nós já vamos entender qual é o problema dela ser samaritana, e pelo que o texto dá a entender, nem um pouco respeitada. Então, veja, Jesus toma a iniciativa do diálogo e ele começa com esse pedido, me dá um pouco de água, por favor. Irmãos, essa cena é muito incomum. Talvez ela tenha se normalizado na nossa mente, por causa da música que nós cantamos hoje aqui mais cedo, ou por causa do filme de Jesus que a gente assistiu, mas ela é estranha em todos os aspectos do ponto de vista bíblico. Primeiro, porque era meio-dia, e meio-dia não é hora de tirar água no poço. As pessoas iam tirar água no poço de manhã, bem cedo, ou à tarde, bem no final da tarde, quando o sol já estava manso, o sol já era baixo. Então ninguém vai no poço tirar água meio-dia. Segundo, as mulheres nunca iam sozinhas no poço. O que aquela mulher estava fazendo sozinha no poço meio-dia? Então por aqui a gente já consegue perceber que, na verdade, aquela mulher estava tentando evitar companhia. E o motivo a gente já sabe o porquê, né? Então veja, se isso já não bastasse, agora nós temos uma situação culturalmente tensa. A própria mulher estranha o pedido de Jesus, né? E João nos dá um detalhe adicional para nós, leitores, do porquê que a mulher estranha está lá no versículo 9. Então veja, homens não conversavam a sós com mulheres, certo? E os judeus não conversavam com os samaritanos.
Os judeus não tocavam nos samaritanos, os judeus não comiam comida servida por um samaritano. O que também soa muito perturbador para o leitor original, que o texto diz que os discípulos tinham ido comprar comida. Comprar comida na cidade dos samaritanos. Então eles tinham um problema racial. Nós lemos recentemente, irmãos, assim, ó, é providencial. Eu não estou pregando o Evangelho de João paralelamente com a nossa leitura devocional. Mas você tem que ler a Bíblia comigo, meu. Porque agora eu vou fazer uma explicação e eu não queria ter que explicar a briga racial entre judeus e samaritanos. Bastava você ter lido o final do livro de 2 Reis comigo. Mas se você não leu, agora eu tenho que fazer essa pequena explicação. Quando Salomão morreu, o reino dividiu. Roboão, filho de Salomão, ficou com o reino do sul. Jeroboão, que era servo de Salomão, ficou com o reino do norte. 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. Beleza? Quando Jeroboão ficou com as 10 tribos do norte, ele falou assim, agora o povo vai de ano em ano lá em Jerusalém celebrar a Páscoa e o rei de Judá vai ganhar o coração deles. Então ele fez 2 bezerros de ouro e colocou um em Dan, que era o extremo norte do reino de Israel, e outro em Samaria, que é o extremo sul do reino de Israel, a fronteira com Judá. E ele pôs esses 2 bezerros de ouro, e sempre que o texto lá de 2 Reis falava assim, que um rei fez Israel pecar com os pecados que Jeroboão, filho de... não lembro o nome do pai do Jeroboão, fez Israel pecar, é referente à adoração aos bezerros de ouro que Jeroboão fez. Aí acontece que o seguinte, todos os reis de Israel eram ímpios, todos eles. E os reis de Judá, às vezes, eram justos, às vezes eram ímpios. Como Israel, além de ter cedo entrado nessa idolatria com os bezerros de ouro, vocês vão lembrar que no tempo do reinado do rei Acabe, Israel, além de tudo, ainda adorou Baal. Porque na cabeça do israelita, o bezerro de ouro era Jeová. Então, na cabeça deles, eles não estavam adorando outros deuses. Mas na época de Acabe, não. Os caras adoraram Baal. Tanto é que tem um rei, não me falha a memória aqui agora, Jeú, né? Que quando ele sobe ao trono, ele manda, vamos todo mundo adorar Baal. Acabe adorou pouco, não vamos adorar mais. Aí todo mundo entra no templo de Baal e ele manda matar todo mundo lá dentro. Tranca as portas e mata todo mundo lá dentro. Bom, por causa dessa impiedade, dessa idolatria recorrente de Israel, Deus permite que a Assíria, com A, venha e leve Israel cativo. E nunca mais as 10 tribos voltaram para a terra. Vocês vão lembrar comigo que o livro 2 Reis fala que o rei da Síria mandou estrangeiros habitarem em Israel. Mandou gente de outra terra para morar em Israel. E as pessoas chegaram lá e perguntaram para os poucos habitantes que tinham sobrado lá, como é que se adora o Deus dessa terra? Nós queremos adorar o Deus daqui, nós estamos morando aqui, nós queremos adorar o Deus daqui. Só que eles adoravam o Deus de Israel e adoravam os deuses da terra onde eles tinham vindo. Então eles tinham se tornado essa raça mista, metade estrangeira, metade israelita. E isso era visto pelo judeu como ruim, porque eles eram mestiços, tanto racialmente falando, como religiosamente falando. Os judeus também depois se envolveram com idolatria, apesar de, às vezes, reis piedosos, às vezes, reis ímpios, e os judeus também foram levados cativos, só que para a Babilônia, né? A Babilônia conquistou a Assíria e conquistou Judá. Ficaram 70 anos no cativeiro da Babilônia. Só que os judeus voltaram para a Palestina, para a Judéia. E eles voltaram mais fiéis. O cativeiro transformou os judeus em monoteístas de fato. Agora eles adoravam só um Deus. Vocês lembram, né? Que tem o caso dos amigos de Daniel, que não se curva a estátua de Nabucodonosor, mesmo correndo o risco de ir para a fornalha. Vocês lembram do próprio Daniel, que ora ao Senhor 3 vezes ao dia, mesmo sendo depois lançado na cova dos leões. Vocês se lembram do Mardoqueu, que não se curva para Amã, mesmo podendo ser enforcado. Então os judeus se tornaram mais fiéis no tempo do cativeiro babilônico, e eles voltam. E então os judeus viam o samaritano como mestiços, como impuros, como, sabe, a religião deles não era perfeita. Poderia ter economizado uns tempinhos aí, ó. Então você continue lendo a Bíblia comigo, porque quando eu for falar de alguma outra coisa da nossa leitura, eu só vou falar assim, lembra? Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Então veja, Jesus e a mulher conversando, e tudo isso para nós pode parecer de boa, mas para o leitor original é muito esquisito. Jesus, né? Imagina que o leitor original, que está lendo pela primeira vez, ele acabou de conhecer o Evangelho. E aí ele lê que o mestre dele conversa com samaritanos, com uma mulher samaritana. Isso é chocante. Tá? E
E é a interpelação da mulher. Como é que você, sendo um homem judeu, pede de beber para mim, que sou mulher samaritana? Porque existia ali uma cena implícita que Jesus não aceitaria receber a água dela por ela ser samaritana. Só que tudo isso, meus irmãos, serve só para mostrar uma coisa para nós. O alcance da mensagem do evangelho. Eu quero dizer para você, não importa quem você é, não importa a sua origem, não importa a sua condição social, não importa a sua condição econômica, não importa nem mesmo o que você fez no seu passado. Não importa. Deus prepara as circunstâncias. Deus prepara os momentos para que Ele tenha um encontro conosco. Se nós nos aproximarmos com fé de Jesus, Ele pode perfeitamente nos salvar. Não importa o nosso passado, não importa a nossa origem, não importa quem nós sejamos. Se nós nos aproximamos com fé, Ele está de braços abertos. Segunda coisa que eu quero lembrar a vocês disso é que, veja, nós estamos em poucos aqui hoje, mas mesmo quem estiver acompanhando o culto online ou quem for ouvir essa pregação depois, se você está ouvindo essa mensagem hoje, se você tem ouvido a respeito de Jesus no seu coração, se você tem depositado a sua fé nele como Salvador, veja, não foi sorte, não foi coincidência. Eu não sei quais foram as circunstâncias que envolveram a sua conversão, mas eu sei uma coisa, eu não sei quais foram as circunstâncias, mas eu sei que Deus preparou as circunstâncias. Foi iniciativa dele. Ele quis passar pela Samaria da sua vida. Foi ele, não foi você. Ele preparou as coisas, ele preparou o encontro, as circunstâncias que envolveram para encontrar com você, para que você pudesse conhecê-lo e reconhecê-lo como Salvador da sua vida. Então veja, voltando para a narrativa aqui, Jesus pede água para aquela mulher como se ele tivesse necessidade de alguma coisa. Não é? Como se ele não pudesse estender a mão para o céu e fazer cair uma chuva, uma tempestade. Como se ele não pudesse estender a mão e fazer sair do chão ali, da flor do chão, uma fonte. Ele podia fazer essas coisas, ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Agora, veja, quando o texto bíblico descreve a humanidade de Jesus, descrita assim nesses termos como estando cansado, tendo sede, pedindo ajuda, isso é para mostrar como Jesus se identificou conosco. Como ele se identificou totalmente com as nossas limitações. Como ele impôs a si mesmo essas limitações. Para que hoje a gente saiba que se nós temos alguma dificuldade, alguma luta, alguma provação, nós temos um Salvador que conhece perfeitamente. Ele conhece exatamente quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas provações, quais são as nossas dores físicas, emocionais, enfim. Jesus nos conhece. Então, a mulher fala assim, como é que o senhor me pede de beber? Eu sendo mulher samaritana, o senhor judeu? E a resposta de Jesus para ela dos versículos 10 a 15 tem um significado teológico bem profundo. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo? Quer dizer, se você tivesse consciência da vida eterna. Veja, irmãos, hoje, agora, há muitas pessoas que sofrem em trevas por causa da ignorância a respeito de Deus. E é só quando o Espírito Santo dá o dom, a dádiva do novo nascimento. Dom de Deus aqui não tem nada a ver com dons espirituais. Dom de Deus é o dom de receber a vida eterna. Somente quando o Espírito Santo opera o milagre de regeneração. A pessoa é endurecida, você falou já com ela 1, 2, 10, 20 vezes, irmão. O dia que o Espírito Santo retirar essa pedra que ela tem em lugar de coração e pôr um coração vivo, os olhos dessa pessoa vão se abrir. Ela vai entender. Esse é um milagre. É isso que Jesus está falando para ela. Se você conhecesse o dom de Deus, você é que pediria. Porque quando o Espírito Santo opera na vida do pecador, esse milagre da regeneração, aquela pessoa que antes tinha um coração endurecido, agora ela clama pedindo socorro. Como Jesus disse, é você quem pediria. Meus irmãos, eu
Eu quero dizer isso para você. É Deus quem coloca no pecador a sede espiritual. Esse anseio de alma que faz o pecador, sem que ele saiba o porquê, busque respostas para as coisas espirituais na vida dele. E essa sede de alma que Deus coloca na vida dos pecadores, como colocou nas nossas vidas, no momento das nossas vidas, é uma sede que só Ele mesmo pode saciar. Não pode ser através de outra fonte d'água. Por isso, é só Ele quem dá de beber água da vida. É o que Jesus está falando para essa mulher. Se você conhecesse o dom de Deus, soubesse quem é que está te pedindo, você é quem pediria, e Ele te daria água viva. E aqui tem um detalhe importante, porque existe uma ambiguidade no que Jesus está dizendo. Literalmente, Jesus está dizendo, Ele te daria água corrente, né? Como água de uma mina, ou água de uma fonte, ou de uma nascente. Que, obviamente, é bem melhor que a água parada de um poço. Então, por isso que a resposta da mulher soa um pouco rude. Parece que Jesus está desdenhando do poço. Olha, eu estou pedindo um pouco de água do poço. Você está falando que o poço é fundo, que eu não tenho balde. Mas se você soubesse para quem você está pedindo, se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria. E eu te daria uma fonte de água. Não essa água parada aí do poço. E aí a mulher fica ofendida. Ela fala assim, como assim se eu soubesse quem fala comigo? Quem que você pensa que você é? Você é maior do que o nosso pai Jacó? Ela ficou ofendida mesmo. Só que Jesus esclarece para ela que ele não está falando nem de água, nem de sede. Ele está falando assim, versículo 13. Mulher, quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Irmãos, quaisquer que sejam os recursos nossos, quaisquer que sejam as fontes humanas, elas são limitadas, elas são insuficientes. Tá? Dinheiro, status, segurança que o mundo possa nos trazer, elas não duram para sempre. Só Jesus tem a água que mata a sede da alma humana. Não é uma sede de bebida, nem uma fome de comida, como diz o profeta Amós, em Amós 8:11, é uma sede de ouvir a palavra de Deus. Então veja, o pecado nos afastou de Deus. E assim como uma planta morre quando eu tiro ela da terra, assim como um peixe morre se eu tiro ele da água, nós morremos quando o pecado nos tirou de Deus. Então essa sede não pode ser saciada com dinheiro, não pode ser saciada com relacionamento, não pode ser saciada com prazeres, só pode ser saciada por aquilo que nos falta, que é Deus. Só Jesus é que pode solucionar esse problema, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo precisamente para solucionar esse problema. Foi Ele quem veio nos dar a água da vida. Ou seja, foi Ele quem nos veio dar a vida espiritual que restaura a comunhão do ser humano com o Criador. E mais, Ele diz que quem beber dessa água espiritual não só matará a sede, como ainda essa água da vida fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. E eu imagino, você já deve ter visto também, aquelas perfurações de poços, né? No programa do Ratinho passava sempre, né? Lá no semiárido nordestino, vai lá um caminhão lá e perfura um poço. E vocês já devem ter visto isso já. Então, quando eles acertam um veio d'água bem lá profundo, cavam bem fundo, 200 metros, e acertam o veio d'água, a água salta para todos os lados, irmãos. Quem diria? Uau! Quem diria que lá no meio de um deserto, lá embaixo, bem profundo, tem uma fonte inesgotável de água que traz vida consigo. E, na verdade, eu não estou nem falando do Nordeste, eu estou falando dos nossos corações. Quem diria que no deserto dos nossos corações, o Espírito Santo pode tocar profundo e fazer surgir vida? E o pedido da mulher não podia ser outro, né? Senhor, me dá sempre dessa água para que eu não tenha mais que vir aqui buscar. E a sede espiritual daquela mulher é explicada pelo pedido dela. Por que ela estava indo lá buscar sozinha, meio-dia? Porque ela tinha uma sede que não era daquela água. E Jesus vai começar a tratar essa sede a partir de agora, no versículo 16. Jesus fala assim, vai lá, chama seu marido. Que Jesus tocou no ponto. O pecado daquela mulher era a respeito de uma aliança conjugal. E a resposta da mulher foi verdadeira e sincera, como o próprio Jesus disse. Eu não tenho marido, ela falou, né? Veja, irmãos,
A primeira aplicação que eu quero fazer aqui com vocês é uma aplicação bem prática sobre o que é casamento. Hoje nós vivemos uma cultura onde, se duas pessoas juntam o trapo, né, como se diz por aí, e elas vão morar juntos, elas são consideradas casados. Você deve conhecer algum casal, entre aspas, de amigos, né? Quando eu era criança, eu lembro que falava amigado. Fulano de tal amigou com ciclano, né? Hoje em dia, isso é cringe pra caramba. A Sofia fala que é cringe falar cringe, né? Então, a gente vai ficando velho. Mas as pessoas juntam. Hoje em dia se chama união civil estável, né? Você deve conhecer alguém. E é comum que essas pessoas que moram juntas chamem uma a outra de marido e mulher. Ah, meu marido, coisa e tal. Minha mulher, coisa e tal. O que a Bíblia está nos ensinando, a primeira coisa é que um homem... Jesus está respondendo para a mulher, né? O homem com que você vive não é seu marido. A mulher com que você vive, poderia ser, não é sua esposa. Um casamento não é morar junto. Um casamento é um contrato formal entre um homem e uma mulher. Morar junto não é casamento. Ter relações sexuais não é casamento. Nem mesmo o amor sincero que um homem e uma mulher possam sentir um pelo outro não é o casamento. O casamento é um contrato formal entre um homem e uma mulher que faz um participante de tudo na vida do outro. E esse contrato precisa ser formalmente aceito diante da sociedade. Na nossa sociedade, Brasil, século XXI, isso é um casamento civil. 1000 anos atrás, em outra cultura, hoje em outras partes do mundo, funciona de outro jeito. Hoje, no Brasil, século XXI, casamento é um contrato que você assina num cartório diante de um juiz. Ponto. Isso é casamento. Se não assinou o papel, você não é casado. Jesus revela que ele sabe que essa mulher teve 5 homens e que agora ela vivia com um 6º homem e que aquilo não era um casamento. Jesus não está sendo insensível, meus irmãos, com a situação daquela mulher, mas ele também não está relativizando o pecado dele, o pecado dela. É importante nós pontuarmos isso, tá? Não só a respeito do casamento, mas a respeito de qualquer pecado. Quando a Bíblia vai tratar do nosso pecado, ela vai chamar de pecado. Não adianta ficar ofendido. Nós não somos insensíveis ao pecado das pessoas, porque nós também somos pecadores, mas nós também não queremos relativizar o pecado de ninguém. O pecado leva à morte, leva à separação, à condenação eterna. Veja, irmãos, nós sabemos que a palavra evangelho significa boa notícia. Agora, se existe uma boa notícia, é porque ela é a resposta de uma má notícia. E a má notícia é essa, a má notícia é que nós somos pecadores. E que o pecado dessa mulher aqui era um pecado a respeito de casamento, viver com um homem fora do contrato matrimonial. O meu pecado é outro, o seu pecado é outro. Agora, seja o que for que nós estejamos fazendo que nos afasta de Deus, primeiramente é essencial que a gente reconheça o nosso estado de miséria, reconhecer que é pecador. Porque somente quando eu reconheço o meu pecado é que esse reconhecimento me conduz ao arrependimento e ao perdão gratuito oferecido por Deus no Evangelho. E a resposta da mulher, né? Agora eu sei que o Senhor é um profeta. A mulher percebeu que aquele diálogo não era sobre água, não era sobre sede, não era sobre poço, né? Só que ela ainda tinha uma barreira cultural e religiosa que tinha que ser superada, irmãos. Versículos 20 a 24. Veja, ela fala assim no versículo 20. Os nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Sabe? Irmãos, tem diferentes possibilidades de se interpretar o porquê que essa mulher parece estar desviando o foco do diálogo, do pecado dela, para essa questão sobre qual que é o lugar que se deve adorar. Tem comentaristas que vão dizer que, na verdade, ela estivesse querendo se esquivar do assunto a respeito do seu pecado, mas também há quem diga, eu acho que é uma possibilidade, que a pergunta dela é legítima, porque ela, como uma mulher samaritana, ela queria saber o que esse profeta judeu diria a respeito daquela questão teológica. E a resposta de Jesus é surpreendente. Ele fala assim, nem neste monte, nem em Jerusalém. Veja, irmãos, no capítulo 2, João já mostrou para nós como é que Jesus estava substituindo os rituais de purificação dos judeus, depois como é que ele estava substituindo o templo, e agora ele está substituindo o Monte Gerizim, que para o samaritano seria o equivalente do templo em Jerusalém. Lembra lá, né, dos bezerros de ouro de Jeroboão? Então o Monte Gerizim era o equivalente samaritano do templo em Jerusalém. A resposta de Jesus é nem nesse monte, nem em Jerusalém.
mas em espírito e em verdade. Jesus, ele é bem direto com a mulher. Ele diz assim, vocês adoram o que vocês não conhecem. Jesus não está fazendo pouco da sinceridade dos samaritanos, mas ele está deixando bem claro que eles, como samaritanos, eles estavam fora da revelação salvífica de Deus. Jesus fala, porque a salvação vem dos judeus. É assim, irmãos, por causa desse problema da divisão das tribos e do culto paralelo que o Jeroboão estabeleceu, seja, se você leu comigo, você percebe que os profetas se levantam em Israel e estão denunciando a idolatria em Israel. Elias, Eliseu, né, Amós, esses homens estão profetizando lá no norte, em Israel, e eles estão denunciando o pecado de Israel. Enquanto isso, há outros profetas denunciando aqui no sul, né? Isaías, Jeremias e tal. Então, por causa disso, os samaritanos não aceitavam a Bíblia inteira. Eles só aceitavam o Pentateuco. Só os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa é a Bíblia dos samaritanos. Então, Jesus fala para eles, vocês adoram o que vocês não conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Então, veja, além do problema racial, também tinha um problema teológico, religioso. Vamos lá, Jesus diz, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa expressão em espírito e em verdade significa que a adoração verdadeira, ela precisa ser direcionada corretamente. Deus é espírito, então quem adora deve adorar em espírito. Então, sabe, as pessoas se sentem ofendidas, porque, obviamente, nós sabemos que a nossa fé é a correta e a deles é errada. O cristianismo é uma religião exclusivista. Só o cristianismo é a religião verdadeira. Isso é desagradável de se falar. Mas lá fora eles dizem que todos os caminhos levam a Deus. Não! Nenhum caminho, exceto um, leva a Deus. Só um caminho leva a Deus. Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Então, assim, não é legal, bonito de falar isso. Nós respeitamos o direito das pessoas em crerem no que elas quiserem. Se elas quiserem crer em unicórnios, elas podem crer. Elas têm o direito, inclusive, de não acreditar em nada. Fica à vontade. Mas nós sabemos que o que quer que seja que elas creiam, elas creem naquilo que não é verdadeiro. Ponto. Então, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito. Ou seja, a adoração precisa ser direcionada corretamente. Só devemos adorar a Deus. Agora, ao mesmo tempo, a adoração precisa ser em verdade, ou seja, baseada na revelação que Deus deu de si mesmo. Não é verdade? Porque você vai conversar com uma pessoa de outra religião, elas também vão dizer assim, mas Deus é um só. Meu amigo, Deus é um só e você não adora Ele. Não precisa chegar na sua casa falando isso, tá? Mas essa é a verdade. Então, a adoração precisa ser ao Deus verdadeiro, mas ela também precisa ser do jeito verdadeiro. Deus requer ser adorado do jeito que Ele quer ser adorado e Ele deixou aqui a maneira como Ele quer ser adorado. Aqui eu vou pular porque o meu tempo está curto, mas assiste a última EBD minha. No finalzinho da EBD eu comentei sobre o princípio regulador do culto. Nós temos que adorar a Deus do jeito que Ele pediu para ser adorado. Rapidamente. O que não está no Novo Testamento não pode estar no nosso culto. Aqui meu comentário é bem mais longo, tá? No sermão, mas eu preciso pular. A mulher fala assim, eu sei que quando vier o Messias, versículo 25 a 28, eu sei que quando vier o Messias, ele vai nos explicar todas essas coisas. Então a resposta da mulher, a colocação de Jesus de que a adoração precisa ser em espírito e verdade, é que ela sabia que quando o Messias viesse, ele esclareceria essas questões teológicas difíceis. Só que a resposta de Jesus deixa a mulher assim, paralisada. Eu sou o Messias, ele fala. Eu que estou falando com você. Sabe, agora faz todo sentido, meus irmãos. Como é que Jesus poderia conhecer tão intimamente a vida dela? Como é que Jesus podia saber o que estava no coração dela? A resposta sobre o lugar de adoração é muito mais profunda do que simplesmente Jesus ter respondido, não, certo é em Jerusalém, ou certo é em Gerizim. Não é sobre isso. E assim é também hoje. Jesus se revela para nós. E ele revela o nosso pecado. Só que não como um acusador. Essa é a questão. Mas como um salvador. Jesus mostra o que está errado, porque ele pode consertar o que está errado.
Ele revela quais são os pecados dos quais nós precisamos nos arrepender e dos quais nós precisamos abandonar, pelos quais ele morreu. Ele revela a causa da nossa sede espiritual, mas ele também revela que ele é a solução para essa sede. É ele que tem a água viva que vai matar a sede das nossas almas. E então os discípulos chegam, né? A cena termina com a chegada dos discípulos, versículo 28, e interrompendo o diálogo entre os dois, João ainda nos informa que os discípulos se admiram negativamente, claro, né? De que ele estivesse conversando com uma mulher, apesar de que nenhum deles tem coragem de questionar Jesus sobre isso, né? E assim, meus irmãos, também conosco. Não espere que todo mundo vá compreender, vão aceitar a experiência que nós temos com Jesus. Infelizmente, assim como os discípulos até aquele momento, as pessoas vão olhar para a aparência das coisas, não vão entender e vão nos julgar, mas não importa. Se eu tive um encontro com Jesus, como essa mulher teve, se você teve um encontro com Jesus, como essa mulher teve, nós encontramos a fonte que mata a nossa sede. E os versículos 28, a segunda parte do versículo 28, aliás, o versículo 28 a 30 encerra a cena com uma frase que nós já vimos lá no capítulo 1 do Evangelho de João, que é: venham e vejam. Então, a cena final mostra a mulher deixando seu cântaro para trás e indo para a cidade anunciar o que tinha acabado de acontecer. Que coisa, hein? Tipo, o impacto do encontro de Jesus com ela foi tão grande que ela nem se lembrou que ela tinha ido lá buscar água. Ela largou o cântaro para trás e vai embora assim mesmo. E não é isso? Quando nós encontramos Jesus, nada mais importa. Se eu tive um encontro com Jesus, o impacto é tão grande que a gente se esquece até que estava acontecendo antes de Jesus aparecer. E esse tipo de encontro impactante não acontece só quando a gente descobre Jesus pela primeira vez. Mas eu sei, todo mundo tem uma ou outra experiência de conversão e talvez isso seja impactante. Mas a verdade, irmãos, é que isso precisa percorrer toda a nossa caminhada cristã. Por isso a nossa vida devocional precisa ser um saciar de sede espiritual. Nós precisamos ir para essa fonte sempre. Essa fonte inesgotável. E essa fonte que faz em nós uma fonte. Faz de nós uma fonte. Esse encontro com Jesus precisa ocorrer sempre nas nossas vidas. Aquela mulher precisou dizer só uma coisa para os moradores da cidade: venham e vejam. Assim como aqueles primeiros discípulos, né, no capítulo 1, essa é a essência da pregação evangélica. Você só precisa dizer para as pessoas o que é que Jesus fez na sua vida, e quando elas perguntarem como é que foi isso, então você diz: venha e veja. Os moradores da cidade saíram e foram até onde Jesus estava, versículo 30, e tudo que vai acontecer aqui agora é só o que eu vou pregar no segundo sermão, dos versículos 31 a 42. Mas eu acredito sinceramente, irmãos, por favor, essa última aplicação que eu quero fazer com vocês é importante. Eu sinceramente acredito que se nós sairmos por aquelas portas ali agora e nós contarmos para as pessoas o que é que Jesus está fazendo nas nossas vidas, muitos virão, muitos entrarão por aquelas portas e eles encontrarão Jesus. Ou melhor, eles serão encontrados por Jesus. Eu sinceramente acredito que se nós aqui pregarmos fielmente o evangelho, nós não somos melhores do que ninguém, o nosso culto não é o mais agradável do que qualquer outra igreja, eu como pastor não sou o pastor mais agradável do que qualquer um outro, mas se nós estivermos aqui, nós estivermos cantando a Escritura, nós estivermos orando a Escritura, nós estivermos pregando a Escritura, a palavra de Jesus vai fazer tudo. As pessoas vão ter um encontro com Jesus. E Jesus vai transformar a vida delas. E elas vão se transformar em agentes de transformação. Eu quero orar por você porque eu quero que você seja um agente de transformação. Eu quero que você saia daqui. Eu quero que você vá para sua casa. Eu quero que você vá para o seu local de trabalho. Eu quero que você vá conversar com seus vizinhos e digam assim:
Venham ver. Venham ver, eu encontrei Jesus. Ele tocou profundamente na minha vida. Ele conhece o íntimo do meu ser. Deus quer transformar a sua vida porque Ele quer fazer dela uma agência de transformação na vida de outros. É isso que essa passagem nos ensina, primeiro. Não existe coincidência, não existe sorte. Tá? Deus, na sua sabedoria e na sua providência, prepara a hora, o lugar, a situação certa para o encontro certo. E nós sabemos disso, porque isso aconteceu conosco. Mas nós também precisamos crer e confiar que isso, através de nós, vai acontecer na vida de outros. Segundo lugar, o ponto central do Evangelho é a nossa sede espiritual. É sobre o pecado e as consequências do pecado. E a solução para essa sede espiritual só pode ser um milagre espiritual, que só Jesus pode realizar, irmãos. Para isso, nós precisamos da verdade revelada na Escritura. Não é qualquer coisa que surja na minha cabeça ou na sua. Não é o que nos agrada fazer ou não aqui, mas é a verdade revelada da Escritura. E por último, irmão, se nós formos transformados pelo Evangelho, agora Jesus quer usar as nossas vidas. Eu quero orar especificamente por isso essa noite. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero orar com você para que Deus faça de você hoje o mesmo que Ele fez com aquela mulher samaritana. Que Ele toque profundo no seu coração de uma forma impactante. E para que Ele te levante, para que você saia por aquela porta testemunhando as coisas maravilhosas que Ele tem feito na sua vida. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos mostra a Tua providência, o Teu agir soberano em todas as coisas, especialmente na nossa salvação. O Senhor preparou o momento certo, o lugar certo, as circunstâncias certas para que nós reconhecêssemos o nosso pecado, reconhecêssemos o Senhor como Salvador das nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te pedir pela vida desses meus irmãos, que o Senhor continue agindo na vida deles. Que o Teu Espírito Santo se faça no coração deles uma fonte de vida que alcance as pessoas que estão ao lado deles. Seus amigos, seus familiares, seus vizinhos. Que cada um dos meus irmãos aqui essa noite, e aqueles que vão ouvir essa mensagem depois pela internet, que cada um deles seja profundamente tocado pelo Senhor, que cada um deles se transforme num agente de transformação para outras pessoas. Meu Deus, nos ajude, nós precisamos dar um bom testemunho lá fora. As pessoas precisam olhar para nós e ver a transformação que Cristo fez em nossas vidas, para que elas também sejam transformadas. Pai, eu te peço, nos ajude, como igreja, a ser essa agência do Teu reino. Assim como também a Tua palavra nos disse essa noite, que o Senhor batizava e fazia discípulos, através dos discípulos, usa as nossas vidas para que o Senhor faça a Sua vontade aqui em Jaú e até os confins da terra, através das nossas vidas. Não por causa dela, mas apesar de quem nós somos. Pai, que nós possamos reconhecer que se há sede, há fome, nós sabemos perfeitamente aonde é que nós podemos saciar essa sede. E são nas Tuas palavras, Senhor. É no Teu Evangelho. É na pessoa do Teu Filho, Jesus Cristo. Senhor, ouve a minha oração. Aplique essa verdade à minha vida e dos meus irmãos, nós te pedimos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Se coloquem em pé, meus irmãos.
Levante suas mãos para os céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre, e todos digam amém. Com uma oração silenciosa, agora nós encerramos esse culto. Em seguida, vão em paz. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma ótima semana em nome de Jesus.